Vamos ver como fazer a pesquisa bibliográfica. É o momento em que vamos fazer o levantamento de textos que vamos utilizar como referência para o debate, para o conhecimento, para o aprofundamento da nossa reflexão sobre o tema que estamos estudando. O objetivo da pesquisa bibliográfica é responder a uma pergunta: o que já se sabe sobre o tema que estamos estudando? Tema delimitado no nosso objeto de estudos. Porque se queremos avançar no conhecimento, queremos trazer novas ideias, uma nova visão sobre o que existe, é necessário termos claro qual é o conhecimento já acumulado sobre o assunto, sobre o objeto de estudos que estamos trabalhando. Esse é o objetivo da pesquisa bibliográfica. Geralmente, nas pesquisas, principalmente para estudantes que estão começando a fazer trabalho acadêmico, iniciação científica ou na pós-graduação, existem duas formas de pesquisa bibliográfica que não são tão abrangentes e não garantem de maneira muito eficiente a busca do conhecimento acumulado sobre um determinado objeto de estudo, sobre um determinado assunto, que permita que se possa avançar e além do que já se sabe. Esses dois momentos da pesquisa bibliográfica, vamos definir um primeiro momento, que é a busca de autores por afinidade. Por afinidade temática ou por afinidade ideológica. E a segunda forma é a busca genérica, improvisada, de autores ou livros ou artigos que tratam do objeto de estudos que estamos trabalhando. Vamos ver mais ou menos como funciona esses dois tipos de pesquisa e vamos propor um terceiro tipo, né, que é a pesquisa bibliográfica com o objetivo de montarmos um quadro referencial sobre o tema que estamos estudando ou nosso objeto de estudos. Vamos ver como buscar esse tipo de aprofundamento na nossa pesquisa bibliográfica. Vamos ver o que seria uma busca de autores por afinidade. Na busca de autores por afinidade, normalmente define-se um campo conceitual, um campo ideológico de referência e se buscam aqueles textos que conferem autoridade e representatividade desse campo. São os autores chamados de cânones.
da área. Normalmente, esses autores são indicados e eles delimitam um determinado conjunto de outros autores que podem ser utilizados como referência, são autorizados porque têm a mesma representatividade dentro do campo que está sendo definido, ou seja, são autores que são autorizados ou possuem uma leitura reconhecidamente autorizada pelos cânones ou pelos intérpretes dos cânones. Nesse tipo de estudos, existe um campo no qual o autor vai se filiar a uma corrente e esse autor vai se opor a um outro autor que vai estar em um outro campo, que vai exigir uma outra filiação, outro tipo de abordagem. E o que se faz é uma afirmação desse campo e a negação do campo oposto. A leitura ela é feita dentro dos autores que são autorizados, representativos e conferem autoridade, que vai afirmar o posicionamento de um determinado campo. E, por consequência, vai se fazer uma negação do campo ou dos campos opostos. Quando uma pesquisa bibliográfica começa por esse caminho, os autores são indicados, leitura obrigatória, e o pesquisador, a pesquisadora, como eu disse, geralmente um estudante iniciante, ele vai se ater a esse conjunto de autores e vai tomar o campo ou os campos opostos como campos onde não pode haver qualquer tipo de filiação. Então, campos de oposição. Ele vai negar, ou ela vai negar, qualquer afirmativa feita por esses demais autores. O que se estabelece aqui é um campo de disputa de um campo versus o outro. Isso é muito comum em todas as áreas do conhecimento, desde áreas da humanidades, áreas técnicas, biológicas, saúde. E dificilmente esse tipo de abordagem, por mais comum que seja, consegue promover algum avanço no conhecimento, porque o que os trabalhos representam nesse caso é uma afirmação de posições já conhecidas e uma negação de outras posições. Autores que fazem pesquisa no campo oposto vão afirmar o seu campo e negar o outro campo. Esse é um caminho que permite um aprofundamento das ideias, permite claramente um refinamento dos argumentos que afirmam e negam mutuamente os campos do saber, mas, infelizmente, não é um caminho que permite novos olhares e uma inovação sobre o conhecimento. A segunda forma de fazer pesquisa bibliográfica é a pesquisa genérica. Também comum em estudos iniciais. A pesquisa genérica
Geralmente, o pesquisador ou a pesquisadora não possui um campo de filiação ou de afinidade muito claro ou muito definido, possui um tema, mas pouco conhecimento ou pouco entusiasmo em se aprofundar sobre o tema que está se propondo a estudar. Geralmente, nesse tipo de estudo, busca-se, de maneira geral, os trabalhos mais comuns a uma determinada área. Não é incomum ver pesquisas bibliográficas começando, então, sendo feitas num buscador, como o Google, por exemplo. Digita-se uma palavra-chave. Essa palavra-chave, geralmente representativa do objeto, mas quase sempre uma palavra-chave genérica, que vai levar a um conjunto de resultados de busca também genéricos. Muitos resultados na busca. Esses resultados possuem um conjunto grande de possibilidades de busca misturados, documentos de artigo científico, documentos de jornal, falas, entrevistas, né? Normalmente os autores, os pesquisadores pegam os 10 primeiros que aparecem, buscam esses textos e utilizam para fazer citações no seu artigo final. Não há muito sentido entre um trabalho e o outro, a não ser a representação de uma busca genérica sobre um determinado assunto. Quando se busca montar uma pesquisa bibliográfica para a formação de um quadro referencial, a preocupação do pesquisador ou da pesquisadora é com a abrangência e a profundidade do conhecimento levantado. Mais importante do que a quantidade é a interconexão dos resultados, onde se possa identificar o que existe de complementar entre os autores, o que existe de contraditório, qual o debate que está aberto, independente da filiação ou do campo de filiação teórico ou temático, que o ideológico o autora tenha, mas como os argumentos se complementam, eles se contradizem, as explicações, os dados, as ideias, né? Com o objetivo de identificar, dessa maneira, quais são as lacunas, quais são os pontos que ainda não foram respondidos pelo conhecimento acumulado até o momento. Então, o objetivo da montagem do quadro referencial é termos uma referência da produção de conhecimento acumulado até o momento e das lacunas que precisam ser preenchidas. Ao conhecer essas lacunas, vamos ter mais claro
qual a possibilidade de contribuição ao conhecimento, qual que é a nossa capacidade de contribuir com o conhecimento. O que vamos acrescentar ao conhecimento já adquirido sobre um determinado tema. O quadro referencial tem por objetivo a montagem de um quadro propriamente, que pode ser feito no formato de texto, de quadro, mas onde haja uma visualização, a possibilidade de visualização dos autores que estamos trabalhando, como esses autores estão trabalhando determinado tema. Então, nós temos vários autores e como que eles trabalham com os elementos que estão sendo discutidos sobre o assunto que estamos trabalhando. Podemos ver aqui se ao montarmos esse quadro, nós podemos ver a diferença entre os autores de tal maneira que eles tenham uma possibilidade de discussão não só do debate onde há oposição entre os autores, mas em qual ponto há oposição na análise conceitual, na discussão do material, dos dados, no método, nos instrumentos, nos meios de análise, nos resultados, onde estão os pontos, o que falta, e fica fácil para o pesquisador ou a pesquisadora encontrar aqui, então, onde está faltando explicação, ou quais são os pontos que precisam ser aprofundados, esclarecidos, que não correspondem a um estudo ainda muito definido. Para que isso ocorra, é necessário que possamos trabalhar sempre com a ideia da reprodutibilidade em mente, porque tanto o nosso trabalho como o trabalho dos autores que vamos analisar, eles têm que ser capazes de nos oferecer um elemento básico que é a compreensão e o acesso ao material, aos dados, aos conceitos, aos elementos com que eles conseguiram chegar aos resultados, para que no debate, na formação que estamos trabalhando, possamos, de uma certa maneira, replicar resultados. Então essa é a ideia do quadro da pesquisa bibliográfica, que vamos ver como desenvolver aqui no nosso curso. A ideia, então, é vamos partir da identificação de autores que são referência no tema que estamos trabalhando, autores que são os temas, vamos definir por palavras-chave, e vamos ver como é que esses autores se comportam sendo referência. E dos autores que são referência, nós vamos ver referência por citações, né? E os autores que citam os autores que são a referência no tema. E assim nós vamos poder montar quais são as redes de ideias, os grupos, as formas e o que
junta essas redes em termos de método, de dados, de análise, de definição conceitual. Então, é isso que vamos identificar na nossa pesquisa bibliográfica. E a partir dali, então, montarmos um debate não necessariamente por grupos de afinidade, mas por possibilidades de interconexões que se estabelecem entre esses autores. Quando trabalhamos com grupos de afinidade, ao escolhermos um determinado conjunto de autores, estamos nos limitando a um tipo de explicação, a um tipo de olhar sobre a realidade, e vamos negar todo o resto. Quando fazemos a pesquisa genérica, nós corremos o risco de pegarmos autores esparsos, sem conexão. E dessa maneira não conseguimos remontar de maneira representativa as interconexões que existem entre as ideias trabalhadas. Portanto, o que vamos fazer é tentar trabalhar e discutir uma forma e utilizar os recursos de informática para que possamos recuperar os autores, as ideias e as interconexões que se estabelecem para que possamos montar um quadro de referência que nos permita ver quais são os avanços sobre o tema, sobre o objeto de estudos, o conhecimento já acumulado, quais as contradições existentes e, principalmente, quais as lacunas, o que precisa ser conhecido que os autores até então não trabalharam. Vamos ver as ferramentas de informática necessárias para trabalharmos de maneira mais produtiva nessa forma de pesquisa bibliográfica.